Leitura do livro Homem, Sua História, Origem e Destino, por Werner Schroeder. Capítulo 9. A infância e aprendizado de Jesus. Desde o dia em que Maria foi levada ao templo para seu aprendizado, ela viveu num estado de constante graça auditiva. Portanto, foi fácil para o arcanjo Gabriel desempenhar o pedido que ele havia concedido a Maria antes da sua encarnação, aproximando-se dela com as palavras triunfantes: Ave Maria, cheia de graça. Ele comunicou a Maria que, através de seu corpo, viria a forma física de Jesus, que seria o Messias. Foi solicitado a Maria que contasse apenas a José esse acontecimento. Se Maria não estivesse em um constante estado de graça auditiva, o que significa estar sempre preparada para escutar a pequena e tranquila voz de seu interior, ela não teria recebido a mensagem de Gabriel. Maria e José prepararam-se para o nascimento de Jesus. Maria fez pequenas roupas para o infante e juntos planejaram seus futuros para que pudessem ter a força para cumprir suas missões em glória. Jesus nasceu numa época em que a energia coletiva da Terra estava construtivamente qualificada em seus níveis mais baixos desde os dias da Atlântida. Sua vida e missão bem-sucedida mudou o rumo dos acontecimentos. Jesus nasceu sem karma. De acordo com uma revelação transmitida por Jesus em 1953, em encarnações anteriores, ele foi Apolônio de Tiana, Zoroastro da Pérsia e Josué. O agora mestre ascensionado El Moria, que foi um dos 3 reis magos, juntamente com os agora ascensionados mestres Kutumi e Dzvalku, recorda sua encarnação anterior, como se segue. Também eu segui a estrela há muito tempo atrás, até os pés de um infante. Posso lhes afirmar que a jornada não foi tão glamurosa, romântica ou bonita como é descrita hoje em dia, e que os 3 reis do Oriente não cavalgaram facilmente em grandes caravanas poderosas e ricas. Nós nos juntávamos a elas, é verdade, pois os viajantes daqueles dias raramente atravessavam aquelas vastas extensões de terras desertas sozinhos. Mas nós estávamos encarnados. Tínhamos estudado os céus durante muitos anos, cada um em seu próprio país. Não tínhamos comunicação um com o outro, e cada um, quando a constelação apontou para aquele determinado momento cósmico, sentiu que a hora da visitação havia chegado, e cada um, com algum sacrifício, padecimento e exposição ao ridículo perante os compatriotas, deixou a comparativa segurança de seus lares para seguir uma estrela. Houve noites em que as nuvens cobriam o céu e as estrelas não brilhavam, assim como há períodos durante sua caminhada pela trilha espiritual em que sua estrela parece ter sido obliterada no céu e no seu coração você se pergunta se realmente existe uma luz guia. Posso compreender isso porque eu trilhei cada passo desse caminho, seguindo uma estrela, e posso assegurar-lhes com a confiança e fé conseguidas com minhas próprias energias, de que valeu o investimento de cada elétron tirado do coração da presença e usado para impulsionar o corpo em direção àquele humilde estábulo em Belém.
Jesus disse em 1953 que os agora mestres ascensionados Elmória e Kutumi e aqueles envolvidos no estudo das estrelas sabiam que a hora da sua concepção e encarnação estava para acontecer. A missão de Jesus tinha que coadunar-se com as leis tal como elas eram aplicadas à Terra naquela ocasião. Ele não recebeu privilégios especiais, tal como o dom da consciência consecutiva. Ele foi atado ao vínculo do esquecimento, como qualquer outro fluxo de vida, à procura de sua evolução sobre o planeta Terra. Portanto, quando ele acordou como um lindo recém-nascido nos braços de Maria, ou mais tarde, quando mais velho, ele não tinha lembrança de suas encarnações anteriores. A.D.K. Luke informa que Jesus, como parte de sua remissão, recebeu o privilégio de poder transmutar uma quantidade adicional de karma. Por esse motivo, ele conseguia realizar mais curas do que poderia fazer se não tivesse recebido esse privilégio. Foi bom que uma grande intercomunicação se tivesse estabelecido entre Maria e o reino angélico, pois logo após o nascimento de Jesus, um anjo trouxe notícias de um iminente desastre. Uma noite, pouco após o nascimento de Jesus, Maria viu José em pé na soleira da porta. Ele estava muito perturbado. José disse que acabara de receber um aviso. Não estava seguro de qual fonte. Teria sido um anjo ou fora Deus? Na sua consciência, ficara impressa a urgência de fugir para o Egito. José tinha dúvidas. Ele achava que era injusto que um recém-nascido, com tal missão a cumprir, fosse vítima tão cedo da crueldade de Herodes. Juntos rezaram e Maria recebeu a confirmação, no âmago do seu coração, de que deveriam partir. Como atrás dele o sangue dos recém-nascidos inundava as ruas, Maria, e mais tarde Jesus, fez um voto de que ela assistiria a cada uma das crianças que tivesse estado envolvida nesse ato tão brutal a atingir a ascensão numa futura encarnação. Essas crianças haviam morrido por causa da missão deles. Maria tomou seu pequeno filho nos braços e, junto a José, deixou o abrigo de seu lar e partiu para o Egito, uma terra cheia de perigosa vida animal. Foi uma longa e cansativa caminhada rumo ao Egito, com muitas noites em claro escapando dos soldados de Herodes. Desde quando Jesus era apenas uma pequena criança, ele já manifestava uma pureza de espírito. Seus sentidos eram bem desenvolvidos. Tinha uma vista, audição, paladar, tato e olfato perfeitos. Além disso, possuía grande intuição. Jesus não viveu num mundo charmoso e privilegiado. Ele viveu entre a assim chamada imperfeição. Foi solicitado que ele vivesse entre os pobres e os doentes da mente e do corpo. Naquele tempo não existiam instituições públicas para afastar da vida pública pessoas desse gênero. O belo garoto, vestido com sua simples túnica branca e sandálias feitas por José, estava exposto às pressões dos pensamentos dos muitos planos, com apenas o amor de Maria e José como proteção. O
Os pais de Jesus foram seus primeiros professores. Maria disse-lhe que só dependia dele aceitar a realidade do mundo cheio de imperfeições, tais como a aparente doença e sofrimento, ou glorificar o Senhor. Jesus disse mais tarde aos estudantes que essas palavras o ajudaram imensamente em sua missão e que muitas vezes preservaram sua sanidade. José também aplicava frequentemente esse princípio. Maria afirmou que existe sempre essa escolha: se sintonizar com as aparências do mundo e com isso fortalecê-las, ou escolher fortalecer o poder de Deus, direcionando o foco da sua energia e atenção para a presença Ayam de si mesmo, mantendo a própria atenção localizada até que o eu interno ganhe confiança. Quando o jovem Jesus vinha para Maria com machucados em seus pés e joelhos, ela dizia: não vamos aumentar o machucado ou essa cicatriz. Vamos glorificar nosso Senhor. Então, focalizando sua atenção no padrão perfeito, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, Maria, José e Jesus, atraíam as correntes de cura e paz de suas presenças divinas através de si, até que a aparência de imperfeição desaparecesse. Faziam isso sistemática e diariamente. Assim, juntos, construíram uma vibração que seria a base para enfrentar as dificuldades dos dias ainda por vir, e assim para enfrentar a própria morte. Quando Maria e José estavam no Egito, passaram por muitas experiências que testaram sua fé e poder de concentração. Uma manhã, Maria viu Jesus brincando na praia do Nilo. De repente, um grande crocodilo apareceu ao seu lado. O crocodilo tinha sua boca aberta. Por um instante, Maria ficou aturdida. Então, controlou-se, visualizando Jesus envolvido na proteção de Deus, até que o crocodilo finalmente se afastou. Jesus não se deu conta de que havia algo de pouco usual nesse acontecimento. Apenas acenou para sua mãe e continuou a brincar. Até a idade de 5 anos, Jesus foi levado ao templo de Luxor, e tal como acontecera com Maria, a severa disciplina dos sacerdotes do templo foi revivida. Maria não teve permissão para testemunhar o treinamento de Jesus, tendo que esperar do lado de fora do templo, sob o forte sol, à sombra de uma figueira, enquanto o menino Jesus era instruído, desde a manhã bem cedo até de tarde. Algumas vezes, após sair do templo, Maria notava gotas de transpiração em sua testa e profundas olheiras sob seus olhos. Ele tinha que passar por testes e disciplinas das quais homens e mulheres adultos tinham se esquivado. E, no entanto, Maria não podia interferir. Era sua obrigação conceder-lhe completa liberdade, uma liberdade na qual não há medo. De sua infância, Jesus falou em 1961. Eu também tomei consciência de um mundo de forma, de um mundo de sombras, e tive que encontrar no meu íntimo a razão e propósito do meu ser. Bem me lembro daqueles primeiros dias no Egito,
quando fui levada em tenra idade àqueles templos, quando aprendi a lei com os sacerdotes. Recordo minha gratidão pelo amor da minha mãe e meu pai, que contrabalançavam a austeridade, a disciplina, a pressão solicitada e ainda uma criança que havia requerido a proficiência em um dos templos de luxo. Enquanto Maria tinha permissão para acompanhar Jesus ao templo, recebia particularmente a mesma instrução pelo hierarca do templo, Serapis Bey. Era a instrução sobre a retenção da respiração e ressurreição do corpo, preparando-o assim para os acontecimentos vindouros. Quando Jesus atingiu a maturidade com a assistência de José, tornou-se um hábil carpinteiro. Mais tarde, José deu muitas e importantes contribuições para o estabelecimento da era cristã. Foi ele quem primeiro apresentou Jesus aos discípulos. José já sabia sobre esses discípulos muitos anos antes de Jesus vir a saber da sua existência. Ele entrara em contato com eles, explicando-lhes com seu estudo das antigas profecias e dos ensinamentos da lei, lhe havia mostrado que o Messias em breve chegaria, mas que competia a cada um deles reconhecer o Messias por si próprio. Em suma, José não lhes disse que Jesus era o Messias. Pelo contrário, eles teriam que descobrir a realidade do Messias por eles mesmos, através dos sentimentos do íntimo de seus próprios corações quando o encontrassem. Mais tarde, José passou ensinamentos aos discípulos na medida em que suas consciências individuais podiam absorver e tanto quanto a lei podia permitir naquela época. Tiago e João, o bem-amado, eram órfãos. Foram criados por uma bondosa mulher e José era seu guardião. Como a mulher estava ficando velha, José perguntou aos 2 meninos qual dos dois aceitaria a responsabilidade de ficar à testa do lar e qual estaria disposto a ser instruído pela Irmandade Essênica. Ficou resolvido que Tiago, o mais velho e o mais prático, ficaria com a responsabilidade do lar, e João iria para os essênios para muitos anos de treinamento. Assim ele se prepararia para ser o braço direito de Jesus. Tiago, subsequentemente, foi para Galiléia, onde encontrou Pedro e André. Lucas era um médico que recebeu algumas instruções de Jesus sobre cura. Ele não se convenceu totalmente sobre os poderes de cura de Jesus e outros mais, e frequentemente dizia: não aceito que isso possa ser feito. Durante os anos de crescimento de Jesus, o serviço de José era ser seu instrutor. Quando o contato de Jesus com o mestre ascensionado Maitreya estava desenvolvido, ao ponto de que praticamente não havia nenhum véu mais entre eles, o Lorde Maitreya se tornou seu novo instrutor. Um dia, José disse a Maria que sua missão na vida estava praticamente terminada. Pediu-lhe que permanecesse na Betânia após sua partida desse plano físico. Lá ela estaria em mãos amigas. Jesus, disse ele, deveria ir para a Índia para receber importantes comunicações. Pouco depois, José saiu desta cena da vida.
Poucos tempos após a partida de José, Jesus se viu partindo sozinho a pé para a Índia, numa peregrinação simples e solitária. Penetrou na Índia seguindo as vagas indicações de José e tendo que depender das indicações de sua própria presença aí. Encontrou um grupo de pessoas sentadas em volta de um professor e silenciosamente sentou-se junto a eles. O nome do professor era o grande diretor divino, um mestre ascensionado. O mestre não deu sinais de ter notado sua chegada, mas mentalmente projetou para ele as palavras: Eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou a ascensão da luz. Esse foi todo o contato que houve entre Jesus e o professor. Jesus levantou-se e voltou para casa, grato por ter recebido as palavras-chave para sua missão. Após Jesus haver retornado ao Egito, antes da sua pregação pública, ele e Maria retornaram a Luxor, no Egito, uma vez mais. Lá permaneceram por 3 anos. Ali ambos conquistaram a iniciação final do retiro de Luxor, que é a remoção das energias de vida do corpo e sua reposição através do controle da respiração. Isso foi feito para preparar Jesus para seu supremo teste. 12 mestres vigiaram seus corpos durante este período, e tanto Jesus quanto Maria passaram pela prova vitoriosamente. A.D. Kaluk afirma: Jesus, dos 12 aos 18 anos, recebeu adestramento em vários retiros e monastérios, entre eles um monastério no Vale de Caxemir, onde permaneceu por 5 anos. Já existem pergaminhos preservados, manuscritos pelo próprio Jesus.